encontram, esses ceareiros do Cristo, que vêm até aqui nos trazer a paz, as boas energias, a esperança, para vivermos a nossa vida com valor. Meus queridos, nesse momento eu convido vocês a fazermos a prece inicial. Fecharmos os olhos do corpo, se assim o desejarmos, e abrirmos o nosso coração para essa espiritualidade de amor que se encontra aqui conosco. Tudo que nós pedimos em prece, nós seremos atendidos dentro daquilo que for necessário para cada um de nós. Queridos irmãos dessa espiritualidade, abençoem a todos nós. Nos tragam a paz, a esperança, iluminem as nossas mentes para que possamos entender o que a doutrina espírita tem a nos falar sobre a vida, sobre o amor, sobre tudo o que acontece neste planeta e o que acontece na vida individual de cada um de nós. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado pelo investimento que fazem em cada um de nós. Que durante esta noite a gente possa absorver as boas instruções da doutrina, mas que também estejamos abertos para absorver as boas energias colocadas à disposição de cada um de nós. Com o pensamento elevado, sempre, com o coração aberto e a mente livre, para podermos sair daqui melhores do que chegamos. Muito obrigado, irmãos, por tudo. Que assim seja. Então, meus queridos, o tema que preparei para conversarmos na noite de hoje, então tem a ver com aceitação e sofrimento. Depois que passei o tema para o Eduardo, pensei que faltou alguma coisa, mas no final vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que faltou nesse título. E começando então com um conceito que não é da doutrina espírita, é um conceito da psicologia, é um conceito de Stephen Hayes, que é o psicólogo que desenvolveu a terapia da aceitação e do compromisso. Ele fala que todos os seres sofrem, mas somente o ser humano é capaz de fazer o que outras espécies não fazem: refletirmos, analisarmos, prevermos e ruminarmos sobre o sofrimento. E por esse processo nós amplificamos o nosso sofrimento e trazemos conosco essa amplificação. Ele fala que é impossível construir uma vida humana intocada pelo sofrimento. Ou seja, todos nós vamos sofrer. A doutrina espírita completa isso que Stephen Hayes fala, dizendo que o sofrimento é a mão niveladora da humanidade. Emmanuel nos diz que todos nós vamos sofrer em determinado grau por determinadas coisas. Não basta ser rico, não basta ser bonito, não basta ter fama, não basta ter saúde. Todos nós vamos sofrer. Crianças, adultos, idosos, todos os humanos, fora também, né, os bichinhos também sofrem, mas, como o Stephen Hayes nos falou, que nós sofremos diferente, e isso amplifica muitas vezes o nosso sofrimento, todos nós vamos sofrer. E pensando por aí, a primeira coisa que nos vem à mente para trabalhar o sofrimento é eliminar, acabar com o julgamento. Porque é tão subjetivo, cada um sofre tão do seu jeito, que não tem como nós dizermos para os outros: ah, por isso não se sofre. Ou, meu Deus, é uma tempestade num copo d'água. Porque cada um tem o seu jeito de sofrer, a sua forma. Uns demonstram de um jeito, outros demonstram de outro. E assim nós vamos fazendo a diversidade da humanidade, onde tem um pouquinho de cada coisa. E cada um é de um jeitinho.
E Jesus já tinha nos ensinado para que a gente não fizesse aos outros o que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Então, cada vez que nós julgamos o sofrimento dos outros, nós também estamos dando possibilidades dos outros julgarem os nossos também. E isso é tão individual de cada um que ninguém deveria colocar o dedo ou apontar. Quando nós sofremos, muitas vezes nós nos revoltamos, não é verdade? Nós nos sentimos indignados, nós perguntamos por que comigo? O que foi que eu fiz? Eu sou tão boa. Deus, eu acho que esqueceu de mim. Nós nos revoltamos, nós ficamos que nem quando as pessoas se encontram em areia movediça, que é aquela areia que quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. Então, a revolta vai nos afundando cada vez mais no sofrimento. É a ruminação que o Steven Reis falou. Que quando nós começamos a pensar, não que não devemos pensar, devemos sim pensar no sofrimento, não devemos fugir dele. Mas quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós muitas vezes nos vitimamos, nós estamos aumentando esse sofrimento e nos afundando cada vez mais nesse poço difícil muitas vezes de sair, que às vezes resulta em depressão, às vezes resulta em transtorno de ansiedade e muitas vezes resulta também em suicídio. Porque a pessoa não vendo uma oportunidade, uma possibilidade de ver as coisas de uma forma diferente, entra num túnel olhando somente para um lado, só enxergando uma coisa, acaba então cometendo o suicídio. Então, cada vez que nós resistimos ao sofrimento, cada vez que nosso orgulho é ferido pelo sofrimento, porque a revolta nada mais é do que o orgulho de cada um de nós, quando nós perguntamos, mas por que eu? Por que eu sofrendo desse jeito? É o nosso orgulho, porque nós imaginamos uma vida para cada um de nós. E quando isso sai dos trilhos, nós nos revoltamos. Achamos que Deus não está olhando para a gente, achamos que estamos sendo injustiçados. Então, assumir também o sofrimento e que ele faz parte de todos nós, da nossa vida, é uma atitude de humildade diante da vida. É realmente muito difíceis que ela diz. E aí ele disse, minha irmã, vamos pensar diferente. Por que não eu sofrendo assim? Porque se todo mundo sofre no mundo, por que eu ou você não sofreríamos? Agora, nós temos que olhar pelo lado do que o sofrimento pode ensinar a cada um de nós. Deus não dá o sofrimento como castigo, muito pelo contrário. Se a prova chega até cada um de nós, é porque temos força para atravessar ela. Aquele ditado, que Deus não dá a cruz maior do que nós podemos carregar. Então, a forma de nós enxergarmos o sofrimento, sem a revolta do porquê não eu, ou melhor, porquê eu, é uma forma de trabalharmos isso dentro de cada um de nós. Mas o que nós devemos fazer, então? Então, não devemos julgar, não podemos. Nós não devemos nos debater na revolta, no orgulho. Como é que nós podemos fazer com o sofrimento? Pode me chamar de louca, mas aceitar é o que nós precisamos fazer. E aí a gente pensa assim, meu Deus, como aceitar? Mas aceitar é dar consentimento? Mas aceitar, então, é se entregar para o sofrimento? É tu não fazer nada para se modificar? Mas aí sim que o sofrimento toma conta? Aí sim que a tristeza vem e me consome? E esse é um ponto que muitas vezes nós nos confundimos. A aceitação com consentimento.
A doutrina espírita não poderia ser vulgar ou infantil, imatura, de nos dizer que nós devemos ser capachos do destino, que a gente tem que se entregar. Aliás, para a doutrina espírita não existe o destino, né? Existe o livre-arbítrio, existem algumas direções lá no nosso planejamento reencarnatório e a gente vai seguir essas direções. Não tem um destino. Cada um faz a sua história. Somos todos herdeiros de nós mesmos, de tudo que nós já vivemos. Então, a doutrina não falaria, seria um contrassenso falar que nós devemos nos entregar para o sofrimento e dar consentimento para ele acontecer na nossa vida. Deus não nos deu a inteligência, senão para usarmos. Então, precisamos usá-la para trabalhar o sofrimento dentro de cada um de nós. Dar consentimento é concordar e permitir. Quando nós estamos sofrendo, nós não estamos nem concordando e nem permitindo. Mas, se nós nos revoltamos, nos debatemos, vamos cada vez afundando mais, como na areia movediça. Dar consentimento, ou melhor, pelo contrário, não dar consentimento é agir para corrigir as injustiças sem revolta. Nos proteger de situações prejudiciais. Então, se ali tem uma cobra, eu sei que ali eu não vou. Mas eu não estou dando consentimento que a cobra venha até mim e venha me picar. Muitas vezes nas relações nós precisamos disso. Temos que saber também dizer não. Fazer o bem dentro das nossas possibilidades. Então, isso é contrário ao dar consentimento, ao permitir que o sofrimento tome conta da gente e não fazer nada. Além da questão do consentimento, nós temos a questão da acomodação, que muitas vezes nós confundimos também. E a acomodação é o deixa para lá do preguiçoso. Perigoso também. É o deixa para lá. Que quis assim. Então, eu não vou buscar me reconciliar. Já com dificuldade, então deixa a vida para resolver. Mas na próxima vida a gente está tendo nessas. Provavelmente não vamos ter, porque a gente já vai ter usado essas condições. Vamos ter outras aí diferentes. Então deixar para um. Que nós precisamos resgatar. Mas os espíritos mesmos nos dizem que a maioria do nosso sofrimento é provocado nesta vida, não em vidas passadas, porque a gente pode pensar assim também, né? Ah, mas isso aqui eu estou resgatando, isso aqui é meu karma, como eu falei, né? Eu estou resgatando, não tenho como fugir disso. A maioria é dessa vida aqui, do nosso sofrimento. Então, tem uma razão para ele acontecer. E a doutrina existe uma razão para sofrer, né? Uma das folhas de rosto do livro dos Espíritos fala, né, por que sofremos, é uma das perguntas ali. E a doutrina explica o porquê disso. E não faz apologia, não faz defesa ao sofrimento. Faz uma constatação, sim,
Assim como a psicologia já constatou, né? Ou melhor, o espiritismo constatou antes do que a psicologia. Sim, tem sofrimento. Da forma possível. Mas não vamos querer fugir e gastar energia, tentar brigar com aquilo que já passou. Ou com aquilo que ainda vai chegar, porque muitos dos nossos sofrimentos são antecipando coisas. Aí chamamos de ansiedade. Quando os nossos sofrimentos têm a ver com o que já passou, nós chamamos muitas vezes de depressão. Então, não é isso. Resignação é a paz no meio da luta. É um momento que, às vezes, a gente até faz uma oração, que a gente entrega para Deus, né? É fazer tudo que está no nosso alcance para mudar a situação. Mas, quando chegar no limite do possível, daqui eu não posso fazer mais nada, eu já fui... Eu estou fazendo, eu estou me exercitando, eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo tudo. Mas se eu não estou melhorando, entrego para Deus. Aí entra a parte dele. Ele aí precisa fazer por nós. Nós não temos mais nada para fazer. Claro, continuar fazendo, obviamente, porque um tratamento de saúde não termina assim de uma hora para outra. Continuamos o tratamento, mas entregamos a Deus o sofrimento para que a gente possa aceitar essa nossa condição e não ficar esperneando. Então, eu já dei esse exemplo em outro momento, acho que coube de novo aqui nessa palestra, então me perdoe quem já escutou, mas eu acho que é muito significativo. Como se nós tivéssemos um canteiro. Nós ganhássemos, como se a nossa encarnação fosse um canteiro. E aí chega um momento, a gente sabe que muito mais a gente planta espinhos do que flores na nossa encarnação. As coisas são difíceis, a gente vem para cá com, às vezes, familiares que não são tão fáceis de lidar, a gente vem com sofrimentos, porque sim, este é um planeta de provas e expiações. E aí, então, a gente planta muito mais. Quando a gente se dá conta, vibrar, a gente pode pensar. Então, a pessoa com a culpa por ter plantado mais espinho do que flores, ela deita em cima daqueles espinhos e ela se pune, e ela se culpa, ela chora, ela se chicoteia, ela diz para ela mesma que ela não presta, que ela deve morrer mesmo. Isso não limpa o jardim. Pode chorar, espernear, se machucar com todos os espinhos que plantou. Isso não limpa o jardim. Apenas vai criar novos machucados. Ela já está machucada moralmente por tudo que está se dando conta que fez, e agora está machucada fisicamente, se a gente usar esse exemplo, né? Então, a culpa aumenta o sofrimento. A pessoa na desculpa, ela diz que foi o vento que trouxe as sementes. Ela diz que foi o vizinho que atirou para o meu lado do muro. Ela culpa o governo, ela culpa a família, é o marido, é a esposa. Ela aponta o dedo para todo mundo. E os espinhos continuam crescendo, porque ela não está fazendo nada. Ela só está se colocando como vítima e colocando os outros como autores que têm comportamentos evitativos. Para não sofrer com os espinhos, para fazer de conta que eles não existem, a pessoa começa a se distrair o tempo inteiro, para não pensar naquilo ali que está vendo, trabalha sem parar, ela se envolve muitas vezes com álcool, com drogas, sexo compulsivo, não conversa, não quer conversar. Se alguém quer, né, um familiar, alguém quer dizer alguma coisa, ela não quer escutar, ela foge, ela tenta controlar tudo para não ter sofrimento. É tudo o que faz com que ela não sinta, ela quer fazer. Para esquecer que foi ela que plantou tudo aquilo e que daqui a pouco se sente desencorajada de tirar aqueles espinheiros para plantar as flores.
E a pessoa, então, o que realmente funciona é no arrependimento ativo e no compromisso de mudar. Isso a psicologia também já falava, né? A terapia do Steven Hayes é da aceitação e do compromisso com a mudança. E ela olha e diz assim, tá bem, fui eu que plantei. É minha responsabilidade. Responsabilidade, vejam, não é minha culpa, é minha responsabilidade. Dói, eu vou me machucar todos os dedos, mas eu vou começar a arrancar agora. Ah, não vou deixar para uma outra vida. Não, vou começar agora. Então, ela já sabe que vai ser difícil, que vai se machucar, mas está lá, disposta a encarar aquele sofrimento. Ela está com as mãos machucadas, mas na outra mão ela já está cheia de sementinhas das flores, para arrancar os espinhos e plantar as sementes. Então, aceitando, a gente consegue fazer planos para mudar. Se revoltando, se desculpando, com comportamentos evitativos, a gente está prolongando o sofrimento. Então, o arrependimento ativo e o compromisso para a mudança faz com que a gente consiga trabalhar, então, o sofrimento, as coisas difíceis da nossa vida. Nós, normalmente, queremos eliminar o sofrimento. Não existe. Quando eu digo para vocês assim, ó, não pensem num elefante branco com um chinelinho na beira de uma piscina. Todo mundo imaginou isso. Então, o sofrimento está no nosso dia a dia, está no nosso pensamento. Não adianta querer retirar aquilo. Temos que aprender a conviver, né? Então, o sofrimento que a gente não encara, ele vira doença no corpo físico. Ele vira doença da alma. Ele vira depressão, ele vira ansiedade, ele vira uma série de outros transtornos emocionais que vão nos tirar do prumo. E para nós conseguirmos vencer este momento, aceitar o sofrimento, viver com ele e com aceitação e compromisso modificar, nós precisamos de 3 ferramentas. Uma é para conosco, outra é para com Deus e outra é para com os outros. Então, o primeiro, conosco, entendimento. Saber que a dor é um despertador. É uma luz amarela da sinalização. Que a alma dói, que muitas vezes o corpo dói, quando a doença da alma já foi para o corpo. E que nós precisamos prestar atenção no que esse sofrimento pode nos ensinar. Será que a gente precisa de paciência? Será que a gente precisa de mais humildade? Será que a gente precisa de desapego? Outra ferramenta para com Deus, a oração. A prece não tira o peso da cruz, mas ela fortalece os ombros de quem carrega. Jesus nunca disse que ia tirar o sofrimento da nossa vida. Mas ele diz, vinde a mim todos vós que sofreis, que estão sobrecarregados, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, na oração, na elevação do nosso pensamento a Deus, a gente recebe força. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedis e Obterás, fala todo sobre a prece. E sobre como a espiritualidade nos ajuda através desse pensamento que a gente eleva a Deus. É uma conversa sincera, viu? Não precisa nada estudado, nada decorado. É uma conversa com Deus, é que nós precisamos. E o último é com os outros, é o trabalho no bem. Aí, né, nada é combinado nessa casa espírita e tudo flui, né, de acordo, né? Quem aprende a escutar o sofrimento dos outros descobre o idioma de Deus. E nós, aprendendo a escutar o nosso sofrimento, também aprendemos uma série de coisas a nosso respeito, né? Mas quem escuta o sofrimento do outro não é solitário. Quem é solidário não é solitário. E muito mais se ajuda quando nós ajudamos os outros. Tantas coisas pequenas muitas vezes nós fazemos e nos sentimos tão gratificados. Aquilo é tão bom para a gente, muito mais para aquela pessoa que a gente ajudou. Então, o trabalho no bem é uma outra forma efetiva
de lidar com a dor e o sofrimento. Então, Jesus não prometeu que não teríamos aflição. E a doutrina espírita veio nos dizer, veio nos explicar o porquê elas acontecem. Veio nos dizer que a morte não existe, que as separações são temporárias, que a lágrima de hoje é uma pérola amanhã, se nós soubermos lidar com ela. A pérola, ela é, dentro da concha, um cisco, é um atrapalho dentro da concha, que a concha faz, então, toda uma proteção em cima dela para ela não contaminar o resto, e se cria aquela coisa linda que a gente tem, né, que é uma joia da natureza, a pérola. Então, a lágrima de hoje vai ser a pérola do amanhã. A doutrina espírita nos diz, tudo passa. A vida é progresso. Nós estamos para frente sempre. Então, vai passar. O ruim, o sofrimento, a dor, a tristeza, vai passar. E o sofrimento é um caminho de passagem, como a Páscoa, que agora, no final dessa semana, nós vamos celebrar. Os cristãos celebram a Páscoa. Então, por isso que eu falei que faltou coisa no nosso título de hoje. Faltou que Jesus nos ensina sobre aceitação e sofrimento, porque a Páscoa é isso, né? A Páscoa é a passagem do túmulo para a vida, da dor para a luz, do homem velho para o homem novo, para deixarmos morrer coisas em nós, para coisas boas nascerem, para os espinhos morrerem, para as flores poderem tomar o lugar dos espinhos. Ela é a vitória do espírito, da vitória do espírito contra a matéria. Jesus não foi um sofredor passivo. Ele não se acomodou com a injustiça da dor. Muito pelo contrário. Ele trabalhou até o último instante. Então, depois da Santa Ceia, depois que Jesus reuniu os 12 apóstolos e conversou com eles, né, repartiu o pão e o vinho, eles foram todos para o Monte das Oliveiras. E, em um momento, Jesus se afastou dos apóstolos para fazer uma oração. E nessa oração, ele faz uma prece muito importante, que ele fala assim, Pai, Jesus foi quem nos ensinou a chamar Deus de Pai, né? Foi o primeiro que chamou. Então ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que é o cálice nesse caso? É o sofrimento extremo que Jesus sabia que iria enfrentar. A dor física, a humilhação, a traição, a incompreensão.